a gente começa a nossa vida melhor falando de saúde. E a gente vai falar de um assunto que muitas vezes eu sei que pra você é constrangedor. Às vezes você adia sua ida ao médico e fica sem jeito. Fala, como é que eu vou falar sobre isso? E eu que sou cara de pau e sei também que esse é um assunto de saúde, a gente não precisa ter vergonha e médico estudou pra cuidar da gente, vou falar e vou te ajudar a entender algumas questões, porque você pode participar do nosso tema hoje, que são as hemorroidas. É isso mesmo, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta no 0 operadora 11 2202 8432. E na verdade, a hemorroida atinge homens e mulheres em todas as idades, né? Principalmente, a gente sabe que em gestantes e as pessoas mais idosas. E esse é um problema que atinge por volta de 35% da população adulta. Mas, como eu te falei, às vezes você fica com vergonha, porque tem o machismo, né? Aquele constrangimento, e aí você acaba não indo até o consultório. No Brasil, conforme especialistas, cerca de 15% da população são atingidos pela crise hemorroidal. Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de hemorroidas regularmente. Na França, o número é de 2 milhões de pessoas. Como é que é isso? Por que essa diferença? A gente vai entender. E a doença, quando é diagnosticada precocemente, pode ser curada sem cirurgia. Mas quem vai conversar sobre esse assunto comigo é a doutora Adriana Agnelli, que é proctologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestre em cirurgia do aparelho digestivo pela USP e atua nos hospitais São Paulo, Sírio-Libanês e Albert Einstein. A gente trouxe uma senhora especialista. Olha que bom! Você pode se sentir no consultório da doutora Adriana. Envie a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Porque com saúde a gente não brinca e não pode ter vergonha. Doutora Adriana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada por Prazer pelo convite. recebê-la. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar mais e entender melhor. O que são as hemorroidas? Então, as hemorroidas são vasos que constituem a anatomia normal do canal anal. Então, todos nós temos hemorroidas, né? Que são artérias e veias. E elas são vasos que se sustentam nessa região do canal anal por um tecido conectivo e fibras musculares. Então, todo mundo tem hemorroidas. Todo mundo o que tem acontece é que pode ter um problema nas hemorroidas, é isso? Isso. Esses vasos podem se dilatar e podem deslizar pelo canal anal. E nesse momento é que a gente chama de doença hemorroidária, que dá diversos sintomas, né? Então, eu trouxe até um modelinho para ilustrar melhor. Aqui está representada as hemorroidas na posição normal e aqui ela já com doença deslizando, né? Então, ela vai deslizando até sair pela borda anal. Tá. Né? Então, já aprendemos uma coisa bem importante, né? Tem gente que fala assim, eu tô com hemorroidas. Não, a gente tem hemorroidas, todos. Sim, sim. Você pode estar com doença hemorroidária. Isso. Ok. Bom, por que é que ela acontece? Então, a gente tem diversos fatores de risco, né? O principal fator de risco é a obstipação, que a pessoa tem intestino preso, fazer esforço para evacuar, né? Isso está muito relacionado à dieta pobre em fibras, né? Mas tem outros fatores também, que é aumento da idade. Então, a partir da terceira, quarta década de vida, a gente tem uma degeneração desse tecido de suporte. Então, é mais frequente ter esse deslizamento dos vasos e é mais frequente aparecimento de doença hemorroidária. Tá. Pacientes obesos também têm mais chance de ter doença hemorroidária e na gestação também, por aumento da pressão abdominal, é muito frequente a presença desses sintomas também. Essa doença tem alguma relação com circulação sanguínea? Então, ela tem relação porque são vasos que fazem a drenagem dessa região, né? Quem tem, por exemplo, problema de varizes, problema circulatório, pode ter a doença hemorroidal? Não, são coisas independentes, né? Existe o quadro de varizes retais, que aí é a situação parecida com as varizes de membros inferiores, que ocorre por um aumento da pressão nesses vasos, por aumento no sistema porta, que são os vasos de dentro da cavidade abdominal. Nessa situação, não é bem isso. Existe um aumento de pressão das artérias e, por isso, um aumento de pressão venosa e leva esses vasos a dilatar e a deslizar, né? Mas não existe uma relação com varizes, são coisas independentes. Tá. Varizes de membros inferiores. Posso pegar? Pode pegar. Por que a gestante tem maior propensão e as pessoas obesas? Porque aumenta a pressão abdominal, né? Tudo que aumenta a pressão abdominal dificulta a drenagem tanto dos vasos das pernas como dessa região perineal. Então, aumenta a pressão nesses vasos e aí costuma
pode acontecer de dilatar e deslizar, né? Outro dia mesmo, a gente estava aqui conversando sobre constipação e o médico que a gente entrevistou falou que não é muito aconselhável que a pessoa vá ao banheiro e fique um tempão lá, né? É como tem gente que tem costume de ficar lendo revista, lendo gibi, e que isso pode levar a um problema de hemorroidas. É isso mesmo? Não, sem dúvida, né? O ideal é que a gente ingira de 20 a 30 gramas de fibras por dia, né? Que equivale a um prato grande de salada, né? E que a gente sempre responda aos estímulos evacuatórios e tome bastante líquido. Tudo isso para que a gente tenha um bom hábito intestinal, né? O ideal é que a gente vá no mínimo 3 vezes por semana no banheiro e no máximo 2 vezes ao dia. Isso que é o considerado normal, né? Quando a pessoa tem uma alteração no ritmo intestinal, geralmente ela fica com as fezes endurecidas, aí tem que fazer esforço para evacuar, né? E isso tudo leva a esse aumento de pressão e leva à deformação desses vasos, né? A gente estudou que se a doença for diagnosticada precocemente, ela pode ser tratada sem precisar ir até uma cirurgia. Sim. Como é que é esse tratamento? Então, a gente tem uns tratamentos que a gente chama de tratamentos conservadores, né? São tratamentos paliativos que podem ser feitos no consultório e são tratamentos que, assim, eles tratam as hemorroidas na fase inicial, né? Eles não são um tratamento definitivo. Então, a gente tem entre eles a ligadura elástica, a escleroterapia, a fotocoagulação com infravermelho. Todos esses tratamentos, eles conseguem diminuir os sintomas, mas eles provocam uma estabilidade da doença, mas eles não são curativos. Eu posso comparar, por exemplo, aquele mesmo tratamento para as varizes, para secagem de vasinhos, para o laser nos vasinhos. Quer dizer, são coisas distintas, mas é mais ou menos a mesma coisa que a gente está falando. Sim, sim. E se a pessoa precisar resolver de uma vez por todas, ela tem que se submeter a uma cirurgia, é isso? Sim. A cirurgia de hemorroidas é muito complicada, porque tem gente que tem pavor, né? Tem medo até de ir ao consultório e ser diagnosticado assim, você precisa passar por uma cirurgia. É muito ruim mesmo? Então, hoje a gente tem uns novos métodos de tratamento, né, que são bem mais confortáveis, né? A cirurgia clássica de hemorroida, ela consiste na retirada desse vaso. Então, ficam, assim, áreas cruentas, áreas abertas, que toda vez que a pessoa vai ao banheiro tem dor nessa região, né? Até ter uma cicatrização completa. Então, realmente é uma cirurgia que tem um estigma de ser muito dolorosa e com um pós-operatório muito difícil. Hoje a gente tem um método que é um grampeamento dos vasos hemorroidários, que como ele é feito, a cirurgia clássica é feita aqui na borda anal. Então, da borda vai para o interior do canal anal e retira esse vaso, da borda para o interior. Na cirurgia de grampeamento, o grampeamento é feito aqui em cima, que é uma região com uma sensibilidade menor. Então, assim, a pessoa tem um pouco de desconforto na primeira semana de pós-operatório, até 2 semanas, mas é um desconforto bem menor do que na cirurgia clássica e tem um efeito semelhante a longo prazo. E esse grampeamento é para que não haja mais a pressão? Esse grampeamento, ele retira uma fita de mucosa, então ele retira uma parte desses vasos e ele diminui o fluxo nesses vasos, né? Então, além dele fixar as hemorroidas, porque, em geral, existe um prolapso, né? Como eu falei... Prolapso? Vamos explicar para quem está em casa. Como eu falei, elas dilatam e elas deslizam. Então, a mucosa, que esse tecido da borda anal, ele vai descendo, ele fica para fora, né? Então, fica um excesso de pele ali. Então, a cirurgia consiste não só no tratamento do vaso, mas também no tratamento do prolapso, né? Então, o grampeamento tira uma fita, então ele puxa o que está lá para fora, puxa para dentro e tira esse excesso mais por dentro do canal anal, né? Então, é uma cirurgia muito mais confortável. E a gente tem um outro método também recente, que é o THD, é um método onde é feito umas ligaduras, assim, uns pontos na região das artérias, para diminuir também o fluxo nesses vasos e fazer o tratamento da doença hemorroidária, né? Essa doença, ela tem uma ligação genética, hereditária ou não? Então, os estudos falam que existe uma ligação hereditária, mas não se sabe se é porque, em geral, estudando as famílias, a gente vê que tem um hábito assim, de comer pouca fibra, né? E de fazer tudo, pouca né? atividade Hábito física. de comer pouca fibra, de pouca atividade física. Eu vejo, às pouco vezes, líquido. E a pessoa também, assim, que o pai fica no banheiro meia hora lendo revista, o filho aprende que tem que ficar lendo revista também, e assim vai, né? Sim, por isso que existe essa diferença populacional, né? Como você relatou no início do programa. Tem países que têm mais, tem países que têm menos. Também um dos fatores é isso, Porque né? é uma diferença cultural e diferença também de estilo de vida, Exatamente. né, doutora? Ok, estamos conversando sobre hemorroidas. Eu quero que você participe, que fique à vontade. Aqui você está no consultório.
consultório, tá? E não tem vergonha. E olha, Adriana Agnelli, ela é médica do Hospital São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein, e já vai responder a sua pergunta através do vidamelhor@redevida.com.br ou 0 operadora 11 2202 8432. Dá 2 minutinhos, tá bom, Adriana? Tá certo. Eu volto já. De volta com o nosso Vida Melhor, eu tô conversando com a doutora Adriana Agnelli, que é proctologista dos hospitais São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein, sobre hemorroidas. A gente já explicou um pouquinho sobre o que são, na verdade, as hemorroidas, que todo mundo tem, mas o que é a doença hemorroidária, né? Que aí sim é uma doença e que causa um desconforto grande. E eu deixei uma perguntinha no ar para a doutora responder agora. Daqui a pouco você vai ter a chance de ouvir a sua pergunta sendo respondida pela doutora Adriana Agnelli. A pergunta que eu te fiz veio da Carolina Silveira, de Pirajuí, São Paulo. Ela gostaria de saber se consumir pimenta prejudica quem tem problemas de hemorroidas. Ela já ouviu falar, mas não sabe se é verdade. Está dizendo parabéns pelo aniversário. Obrigada, Carolina. Super beijo. Então, a pimenta não é causa de doença hemorroidária, mas ela é um forte irritante da mucosa intestinal. Então, se a pessoa tem qualquer doença da região da borda anal, que é uma região muito sensível, inclusive, a pessoa vai ter ardência quando ela comer pimenta em excesso, né? Então, a pimenta não é a causa, mas tem alguma as pessoas pimenta que têm doença devem evitar por esse motivo. Tem alguma pimenta pior que a outra? Não, todas são agressivas para o intestino. Então, para quem está com a doença hemorroidária, pimenta é melhor não. É melhor evitar. Ok, tem muitas outras perguntas, a gente vai fazer essas perguntas já. Fica comigo, eu volto rapidinho aqui. Agora vamos voltar aqui para o nosso assunto, as hemorroidas. Você que já enviou a sua pergunta, presta atenção, porque agora a doutora Adriana Agnelli vai nos ajudar com as respostas. Tenho várias perguntas aqui. O Diego gostaria de saber se o sangramento nas fezes pode ser um efeito da doença nas hemorroidas. Não, sem dúvida. O sangramento nas fezes é o sintoma principal de doença hemorroidária, né? Geralmente o sangramento da doença hemorroidária é um sangramento de pequeno volume que ocorre durante ou imediatamente após a evacuação e geralmente é um sangramento de cor viva, né? De componente arterial, né? Agora, é muito difícil distinguir do sangramento que advém do câncer coloretal, porque o sangramento do câncer é um sangramento também com as fezes, só que logo no início da evacuação, né? Mas é difícil distinguir, o paciente conseguir distinguir isso, né? Então, havendo essa queixa, sempre tem que fazer uma avaliação com um especialista. Ok. Né? A Jaqueline disse que está grávida e essa semana ela percebeu uma pelezinha saindo. Pergunta se isso pode ser hemorroida porque começou a doer um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Ela precisaria ser avaliada, né? É possível ser outra doença do canal anal, mas a principal que acomete a idade dela, uma paciente jovem, seria a doença hemorroidária mesmo. Uhum. A Jaciara, durante a gestação, obtive a doença hemorroidal, fui ao proctologista, ele passou uma pomada e disse que só cirurgia depois do parto. A filha hoje tem 9 meses, mas ela não quis fazer a cirurgia, só que de vez em quando, como ela tem prisão de ventre, o problema nas hemorroidas aparece. Coça muito e arde. Ela está perguntando se isso é normal, se ela pode continuar usando a pomada sem precisar da cirurgia. Então, ela precisaria ser avaliada para ver que nível que está a doença hemorroidária dela, né? A gente faz tratamento com pomadinhas, que é, na verdade, um tratamento só para aliviar os sintomas. Então, nessa fase que ela está tendo ardência, coceira, ela pode utilizar a pomada, mas ela não é, um tratamento. A pomada é só para alívio mesmo, né? Então, ela precisaria ser avaliada para ver qual seria o tratamento mais adequado. Ok. O Alberto Valença diz, sou ostomizado e diz que está com prolapso de membrana. Para tratar disso, só com cirurgia? E ele pergunta se a cirurgia é complicada. Ele mora em Recife. Aí não ficou muito claro se ele quis dizer que ele tem prolapso da estomia, né? Se for isso, realmente o tratamento é só cirúrgico, né? Uhum. Gildete Santos, dores fortes no reto podem ser sintomas de hemorroidas? O que eu devo fazer de problemas nas hemorroidas, né? Então, as hemorroidas, elas não costumam doer. Elas só doem quando existe uma complicação que é a trombose hemorroidária, que é uma situação onde forma um trombo, que é um coágulo, dentro do vaso, e o vaso fica inflamado, inchado, e geralmente fica um nódulo na borda anal, muito doloroso, né? Que acho que não é o caso dela. Então, ela precisaria ser avaliada, pensando em outras possibilidades. Uma possibilidade para ela seria pensar numa fissura anal.
Né? Mas é bom procurar É bom um procurar médico, um né? médico Procurar um especialista. para fazer uma avaliação. Tá. Uma telespectadora não se identificou, tem 45 anos. Ela disse que desde sempre ela teve o intestino preso. Há uma semana depois de evacuar, percebeu um sangramento bem vermelho. Mais tarde, teve um pouco de dor, depois passou. Ela disse que ontem aconteceu de novo. Ela quer saber se isso pode ser um problema de hemorroida e que médico que ela deve procurar. Pode ser problema de hemorroida, sim, como eu havia falado em relação ao sangramento, né? E pode ser uma fissura anal também, que é uma doença muito relacionada a pessoas com intestino preso, né? Ela precisaria procurar um proctologista. Tá. Uma outra telespectadora que também não quis se identificar tem 16 anos e ela fala: tenho 16 anos, acho que estou com problema de hemorroidas. É uma bolinha que incha e desincha conforme evacuo. Além de tudo, tenho o intestino preso. Me acho muito nova para ter essa doença. Meu médico, ele não é proctologista, é meu ginecologista, na verdade. Disse que tudo aconteceu por fazer força ao ir ao banheiro. É verdade? O que devo fazer? Ah, sem dúvida. Como eu havia falado, o principal fator de risco é a obstipação, né, que é o intestino preso, e ela tem todos os sintomas, né, que ela sente inchar, sente que desincha depois. Essa questão de inchar ocorre mais quando ela faz esforço, então muito provavelmente é doença hemorroidária mesmo e ela precisaria procurar o proctologista para fazer uma avaliação mais precisa. Tá. A Sueli Aparecida, ela diz que está com uma bolinha na região anal, é uma espécie de bolinha com um carocinho dentro. Ela está com medo do que possa ser. Ela pergunta se isso pode ser um problema de hemorroidas. Ela comprou um remédio chamado Proctosan e está usando, porém essa bolinha não tem apresentado mudanças. Pode ser aquela situação que eu falei da trombose hemorroidária. A trombose ela pode ocorrer nas hemorroidas internas, que são maiores, ou nas externas. O jeito que ela está relatando, eu acredito que seja uma trombose de hemorroida externa. E isso tem uma evolução de 15, 20 dias, então demora para recanalizar esse vaso, né? Teria que fazer uma avaliação para confirmar esse diagnóstico e passar umas medicações específicas. Falando em medicação específica, doutora, eu vejo que na TV aparecem alguns comerciais de umas pomadas para o tratamento da doença hemorroidária. Esse tratamento pode ser feito assim, sem a consulta mesmo a um proctologista? Pode ser através da automedicação? Então, como eu comentei, essas pomadas, elas trazem um alívio no momento da ardência, da coceira, né, de dor, mas elas não são um tratamento de fato, né? Então, elas não têm contraindicação de serem usadas, mas muitas vezes a pessoa fica usando e não tem muita melhora. Então, que às vezes nem é isso, né? Nem é doença hemorroidária. Então é importante passar no médico, exatamente. Né? E outra coisa, como eu falei aqui no comecinho, né? A gente pesquisou que se a doença é diagnosticada precocemente e o tratamento começa da forma adequada, menor essa doença tem chance de avançar. Então, não precisa de repente chegar a uma cirurgia. Procure um médico, não precisa ter vergonha, gente. O nosso corpo, eles estudaram para isso, estão mais do que acostumados, né? A pergunta da Sandra Marques, de Petrópolis. O problema de hemorroidas é hereditário? Na minha família, muita gente já operou. Tem uma prima que teve uma espécie de bola de carne na região anal, ficou ruim, assim, por causa da gravidez. A irmã dela teve que operar, pois também teve problema. O meu irmão um dia foi parar no médico porque estava com sangramento. Ela diz parabéns pela pauta. Muita gente sente vergonha mesmo em falar sobre esse assunto, mas acho extremamente importante e útil. Parabéns, Claudinha. Super beijo. Obrigada, Sandra. Como eu comentei, a gente fala que tem um fator hereditário, mas está muito relacionado ao estilo de vida. Então, a cultura daquela população está muito relacionada aos hábitos de comer fibra, de tomar líquido, fazer atividade física. Então, alguns estudiosos não afirmam isso, que tem um fator hereditário, porque eles acreditam que seja relacionado ao estilo de vida, na verdade. Né? Ok, tem muitas perguntas, eu vou fazer mais uma, depois a gente vai passar todas as perguntas para a doutora Adriana Agnelli, tá? A próxima pergunta é da Cleude Cifuente, ela diz que foi diagnosticada com plicoma. A médica disse que era um problema de hemorroidas que já cicatrizou, porém sinto dor e ardência e não uso nenhum tipo de medicamento. Os plicomas, eles são um excesso de pele que ocorre com mais frequência depois de uma ferida na borda anal, que seria uma fissura anal, né? Eles estão muito relacionados com as hemorroidas, porque essas duas doenças, fissura e hemorroida, as duas têm como fator de risco o intestino preso, né? Então, pode ser que ela tenha tido fissura, mas ela deve ter um componente de doença hemorroidária, porque ela está tendo ardência, né, inchaço, então
provavelmente ela já teve fissura, mas tem também doença hemorroidária. Então precisaria procurar fazer um tratamento diferente. Procura né? um proctologista. Gente, o especialista que cuida das doenças hemorroidárias é o proctologista. É importante que a gente não tenha vergonha, que a gente realmente entenda que o nosso corpo precisa ser cuidado e tratado por alguém que está preparado para receber e está tão acostumado a lidar com tudo isso que para eles é rotineiro. É rotina, é verdade? Doutora Adriana Agnelli, muito obrigada pela sua presença aqui. A doutora Adriana Agnelli atua nos hospitais São Luís, Sírio-Libanês e Albert Einstein. O telefone para contato 3849-0800. 3849-0800. Até a próxima oportunidade. Foi muito bom conversar contigo. Eu que Obrigada, agradeço. uma ótima tarde, viu? Obrigada.